Olá, população de Araraquara que nos acompanha nessa sessão. Gostaria de trazer um assunto muito importante e que deveria ser o debate, um dos debates que estruturam as casas legislativas e os poderes executivos de nossa nação, que é sobre educação. Diferente do que muitos pensam, o que acontece na Câmara dos Deputados reflete significativamente nossas vidas nos municípios. Afinal, são os deputados, que fazem as políticas públicas, que deliberam as políticas públicas e enviam para o Executivo executar em âmbito federal. E nesse segmento, queria compartilhar com vocês assim, uma preocupação, não somente uma fala de repúdio ao que acontece na Câmara dos Deputados, que é a ocupação do senhor Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação. Isso é um escárnio no que tange à educação, no que tange à seriedade do legislativo. Por que eu digo isso? O poder legislativo, de fato, é um poder que deve ser ocupado pelo povo, mas o povo com seriedade, não com figuras caricatas. A política não pode ser ocupada por figuras caricatas, que zombam dos poderes, que zombam do poder legislativo. Esse senhor, vereadora Fabi Virgílio, no 8 de março do ano passado, foi esse senhor que se utilizou-se de um espaço importantíssimo de diálogo, de discussão para com os deputados, colocando uma peruca e debochando das mulheres em plenário. O Brasil hoje, vereador Alcindo, ele vive uma realidade com 11,5 milhões de analfabetos, com 11,2 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham. E a maioria dessas evasões escolares, vereador Guilherme Bianco, ao ter que trabalhar porque assim não tem acesso à educação. E sabe qual que é questionado? Sabe qual que é a pauta que o vereador fala que vai trabalhar? Que o deputado fala que vai trabalhar? Combater a linguagem neutra. Algo que não faz parte nem dos planos educacionais dessa pátria. Uma discussão que não é consenso nem nos movimentos sociais ainda. A política é séria. Não podemos aceitar comportamentos como esse. É um escárnio que acontece na Câmara dos Deputados. E isso nada mais é do que a utilização de recursos públicos para pagar deputado que não trabalha enquanto deputado. Esse deputado sequer, jamais apresentou um projeto de lei voltado para a educação. Esse deputado nunca, jamais, sequer debateu educação. Esse deputado, questionado recentemente, Marcos, ele não sabia se a Terra era plana ou redonda ou oval, porque ele falou que nunca estudou sobre isso. Não estou questionando a capacidade intelectual das pessoas, mas estou questionando uma pessoa com essa índole, julgada em 2 instâncias por transfobia, ocupar uma comissão que vai debater a evasão escolar, que vai debater o bullying, que vai debater as formas de acabar com a violência dentro das escolas, para a gente, de fato, ter uma pátria educadora. É esse o senhor que preside essa sessão, que preside essa comissão. Então, sim, as câmaras municipais, os vereadores de todas as câmaras, os deputados das assembleias legislativas do nosso país, têm sim que se pronunciar sobre isso. Porque nós não podemos aceitar figuras caricatas ocupando a política e fazendo dela a vergonha que é feita. Por isso que o senso comum está desacreditando da política. É por isso, por figuras como essas, que têm apenas um intuito: onerar os cofres públicos e não devolver nada de benefício às instituições e à democratização desse país. Então, me coloco não somente contra a ocupação desse senhor presidindo a comissão, essa é uma comissão muito importante, mas também sobre que a gente, enquanto agentes dos poderes legislativos, precisamos nos pronunciar sobre isso, sobre o que está acontecendo, porque sim, o que acontece na Câmara dos Deputados vai refletir significativamente nos nossos municípios. Obrigada.